convido você já a deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Leremos do verso de número 1 ao verso de número 3. Você pode ficar de pé? Em reverência à palavra de Deus, vamos estar lendo. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, a minha versão é NAA. Hebreus capítulo 12, a partir do verso de número 1. Diz assim o texto sagrado: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanime. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra que já nos foi lida nessa noite, Senhor. Ela por si só já é suficiente, Senhor. Já é poderosa, Senhor, para romper com a nossa surdez e fazer a tua obra em nossas vidas, Senhor. Mas ainda nessa noite, fale, Senhor, através desse teu servo, um vaso quebrado, mas contendo o evangelho de Cristo. Fale através de minha vida e que o teu povo, a tua igreja, possa receber desse alimento precioso, Senhor, que vem de ti, Senhor. Que nada, Senhor, senão a tua palavra venha nos nutrir nessa noite, Senhor. E que, como eu disse, toda glória a Cristo seja dada nessa noite. Assim nós oramos em Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Bem, a vida é assim e não é diferente nos nossos dias. Uma corrida desesperadora. Parece que correr para alguns é algo assustador demais, é desesperador. Correr para nós se tornou algo necessário. A vida tem sido então frequentemente comparada a uma corrida. Talvez alguns sejam amantes da corrida mesmo, como o pastor Gilson, que gosta de correr. Que no seminário, quando acordava, já via esse homem que tinha sumido, já tinha ido correr. Eu falei, vai sozinho, pastor, depois eu vou. Mas tem alguns que são adeptos a esse tipo de corrida. Devemos enxergar a vida cristã, então, irmãos, como uma corrida, a corrida da fé. Trata-se de uma grande maratona e não uma corrida de um tiro curto, rápido, de 100 metros rasos. Nessa corrida, irmãos, não vence aquele que chega primeiro, aquele que está avançando muito rápido, mas aquele que se recusa a parar de correr. Talvez nessa noite seja você ainda iniciando a sua fé cristã, ou aqueles que já correm há muito tempo, como aqueles irmãos aqui dos 60+. Desistir, jogar a toalha, ceder às pressões da vida e coisas do tipo assim, diminuir a velocidade não resolverá nada em nossa vida. A verdade que nós temos é que Paulo vai dizer aos Gálatas, conforme ele diz no capítulo 5, verso 7, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês vinham correndo bem. Quem vos atrapalhou? Quem vos cedeu outra informação, outro evangelho? Vocês corriam bem. O que fez vocês diminuir essa corrida? Parar. Por isso lemos nessa noite o texto de Hebreus capítulo 12, verso 1 a verso 3, onde o tema dessa noite tem como título, corramos com perseverança. A primeira coisa que temos no texto, irmãos, é no verso 1, e é o nosso primeiro movimento do texto que nos ajuda a enxergar de forma mais clara aquilo que o autor de Hebreus quer nos ensinar nessa noite, assim como foi para aqueles primeiros leitores. Diz assim no verso 1, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. A ideia aqui que nós temos iniciada no texto, irmãos, é algo que está a nos rodear, a nos envolver. Por isso ele diz, portanto, também nós, ou seja, tudo aquilo que eu já disse anteriormente, eu ainda tenho mais coisas para dizer a vocês. Existe algo ainda a deixar claro, essa é a luz do texto
que está escrito para nós. E nós conhecemos muito bem, Hebreus, no capítulo 11, aquele quadro chamado de os heróis da fé, que são homens e mulheres que foram perfeitos enquanto viveram nessa vida, mas homens que diante das realidades da vida que estiveram, diante das dificuldades, diante das provações, vai dizer o texto que era uma verdadeira multidão, uma nuvem que se expressa num grande número de homens e mulheres que viveram pela fé, bem mais do que número, irmãos. Mas que a gente deve olhar para aquele capítulo 11, o capítulo anterior, que o autor de Hebreus está trazendo a ideia aqui como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e tantos outros homens aqui que enfrentaram duras provações na vida, mas venceram, obtiveram um bom testemunho, porque o que marcaram a vida deles não era um grande número porque estavam juntos, mas a sua unidade na fé, pela fé. São estrangeiros, são peregrinos nesse mundo. Olha o capítulo 11, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Verso 16, no 11. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. O foco deles, o olhar deles era para algo muito além do que esta vida terrena. Como Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão. Era a pátria celestial. Correndo e olhando para o alto. São estrangeiros, peregrinos aqui, assim como nós. E o capítulo 12, então, expõe essas implicações aqui da prática, desse aprendizado, desses homens e de mulheres que viveram pela fé. E agora deve ser aplicado à vida, à fé desses leitores que aqui estão recebendo estas palavras. São cristãos, judeus, que agora não mais vivem aquela estrutura do judaísmo, foram libertos aonde entenderam que Cristo é superior a coisas e a pessoas, a todo o sistema da religião judaica. Cristo é superior e Hebreus fala da superioridade de Cristo. Você pode entender assim toda a carta de Hebreus. O sacerdócio no Antigo Testamento, os sacrifícios, os tabernáculos, tudo apontavam para Cristo. E a isso eles deveriam se apegar agora. Por isso, nesse contexto, o autor, para nós, faz um apelo claro e urgente. Corramos com perseverança. Irmãos, esses irmãos aqui estavam persistindo, não mais em caminhar para onde eles foram colocados, mas em desistir da caminhada, em abandonar, talvez desanimados, cansados, talvez sendo enganados por algum falso ensino, ou talvez desejosos de voltar às práticas antigas judaicas, a tudo aquilo que Cristo já disse, já apontou que é muito maior, que eram só sombras, apontamentos para Cristo. Cristo já é a vida de vocês, Cristo é tudo que vocês precisam. Cristo mudou a vida de vocês, não se apeguem às coisas, não se apeguem mais aos monumentos, não se apeguem mais a esses sacrifícios. Eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro profeta, eu sou o verdadeiro sacerdote. A vida de vocês mudou, e a vida de vocês agora é Cristo. Por isso que eles devem continuar avançando, e aqui é um alerta, olha, esses homens são assim, do capítulo 11, tiveram essa fé, essa esperança, homens que não eram dignos desse mundo. Agora também nós. A primeira frase que nós temos é a frase central para o nosso texto, está no verso de número 1 ainda. E corramos com perseverança. Correr com perseverança aqui, se você quiser usar até para o grupo da sua juventude, eu sei que é geração, ação, mas se você quiser usar a expressão perseverança aqui, é hipomoné, até porque tinha uma turma lá no meu seminário que eles chamaram de turma hipomoné, que é perseverança, é paciência. Esse termo expressa de forma clara a ideia de persistir, recusar-se a parar de correr, irmãos. Não parem de correr. A vida cristã não é sobre velocidade, como eu disse, mas é sobre aqueles que perseveram ou mesmo que são constantes na caminhada cristã. E o grande desafio da nossa fé, da nossa vida cristã, não é outro, senão constância, de perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Grandes homens do passado, pregadores, estavam voltados para encorajar o povo de Deus à perseverança.
E o que mais precisamos nos nossos dias de hoje, em meio a tantas coisas que vivemos, tantos desencantamentos, porque estamos nos alimentando de outras coisas, de outro evangelho, de outros ensinamentos, a tristeza que paira diante dos nossos olhos, do nosso coração, entre perdas, desânimos. Perseverar, constância. Corramos com perseverança. A segunda palavra que eu quero te chamar a atenção para o texto, ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira aqui, irmãos, ou corrida, na sua versão, não é uma palavra comum, é uma palavra que quer dizer um sentimento que intensa competição. A tradução dessa expressão aqui de carreira é agonia, irmãos. É correr com perseverança, com agonia, exige um esforço contínuo, uma disciplina, uma entrega da nossa parte, pois a natureza, como eu disse, é agoniante, é a vida que pode ser até difícil, porque ficamos cansados e queremos diminuir a velocidade. Apesar disso tudo, continuamos prosseguindo. Como Paulo vai dizer, não que eu tenha obtido, não que eu tenha chegado à perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que eu também já fui alcançado por Cristo. É agoniante, é agonizante. Não sei se a sua vida é assim. Talvez para um evangelho barato aí fora que a gente tem falado, né? Talvez falar que a vida cristã é uma vida que por vezes é uma vida agonizante, é dura, sim. Requer um sofrimento, mas um sofrimento com peso de glória. Talvez falar de mensagens sobre o pecado, da luta contra o pecado, desse desafio que temos todos os dias num processo de santificação na nossa vida, que não é fácil, porque nós fomos chamados a viver uma vida de santidade. O contexto de Hebreus 12 não é outro, senão uma vida de santificação. Vivei a paz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez se eu estivesse pregando esta mesma mensagem desta noite, em alguns lugares, já tinham cortado meu microfone, já tinham me botado para fora. Mas louvado seja Deus, porque aqui nessa igreja, vocês têm ouvidos e olhos atentos para a verdade de Deus. A vida cristã não é um mar de rosa. Não é uma teologia coach, como alguns dizem. Não é o você vai vencer o tempo todo. Mas a vida cristã é uma vida, sim, de desafios. Leia novamente o capítulo 11 de Hebreus, irmãos. Não estou falando com isso que a vida cristã também parece que é um fardo que a gente nunca consegue caminhar e carregar o tempo todo. Não é isso. Se você nunca leu, leia o livro do peregrino, que precisou deixar o seu fardo por tentar carregar sozinho, tentar caminhar sozinho. Vai ler o texto das Escrituras, onde o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrarão em mim alívio para a vossa alma. Tomai sobre vocês o meu jugo e o meu fardo. Tomai sobre vocês. Caminhar com Cristo é uma vida que nos faz caminhar de forma leve, sem o legalismo, sem o moralismo, sem eu tenho que fazer para que Cristo veja em mim e eu seja aprovado por Cristo pelo que eu tenho feito, mas é do contrário, é sempre uma vida que parte daquilo que Cristo fez por mim, de quem Ele é, o que Cristo é por nós, e o que Cristo é em nós, por nós a nossa salvação e em nós a nossa satisfação. A partir dessa verdade eu consigo entender a vida cristã, o evangelho, e aí sim eu consigo caminhar nessa vida cristã de forma leve, não de uma forma qualquer, desprovida. Não é como aqueles que acharam que já não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, então vamos viver de qualquer maneira, não. Mas ainda assim, a vida cristã, a carreira é uma carreira agonizante, irmãos. Eu não sei em que momento da sua vida isso aconteceu. Eu não sei se é hoje, eu não sei se será amanhã. Talvez para a vida de alguns aqui, seja essa carreira. Talvez para outros ainda não entenderam. Só que isso não é ruim, irmãos. Deixa eu aquecer o seu coração diante dessa verdade. A verdade que nós temos é que há uma corrida diante dos nossos olhos e precisamos de algumas instruções. E essas instruções vêm de um treinador que é chamado nosso Deus. O texto começa nos ensinando, irmãos, e aí a gente parte aqui do primeiro exemplo que nos encoraja nessa corrida. O verso 1 diz: também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas.
A verdade que o texto nos ensina aqui, que como competidores numa corrida, nós temos os nossos olhares, os leitores devem estar olhando para o exemplo de homens e mulheres que nos encorajam. A ideia aqui é de um grande ginásio, onde todos nós agora estamos correndo, os leitores estão correndo. Mas eles devem olhar para o exemplo daqueles que já correram antes deles, que venceram, que obtiveram um bom testemunho, que correram pela fé, como eu disse, com os olhos numa pátria celestial. Homens e mulheres que suportaram tudo diante de seus olhos, promessas que nem foram concretizadas nessa vida, que aguardavam a esperança futura de Cristo, que voltaria, mas continuaram caminhando. Olhe para esses exemplos, a ideia aqui não é que esses homens e mulheres estão como espectadores, nós estamos correndo dentro de um ginásio, na pista atlética, correndo, e eles estão ali aplaudindo a gente. Não, a ideia é que nós devemos olhar para o exemplo desses homens fiéis e mulheres do passado e aprender com eles, como eles correram. Jovem da geração Ação, sabe como você pode fazer isso? Com seus 14, 15, 16, 17, 18 anos, eu posso falar jovem, eu vou falar aqui com propriedade, porque eu tive um amigo no seminário, pastor Gilson, que a gente foi servir numa escola, e ele chegou ali no meio daquela juventude, no colégio, e aí ele chegou assim e disse, vocês que são jovens? Aí o pessoal parou e falou, como assim, Cauã tem 18 anos? E falou para os outros, vocês que são jovens? Eu estou falando porque não parece, mas eu já estou lá na caixa dos 40, gente. Então, quando eu olho para essa juventude, eu tenho que lembrar vocês que vocês devem olhar para aqueles que já correram antes de vocês e aprender com o testemunho deles. Homens não perfeitos e nem mulheres perfeitas, mas que suportaram muitas coisas com a sabedoria vinda do alto. Olhe para a sua igreja, para aqueles de cabeça branca. Homens que talvez não vão te ensinar uma teologia tão robusta, tão profunda como você queria ouvir, mas homens que caminharam por fé e suportaram. Talvez alguns nem estejam mais aqui, já partiram, já estão com o Senhor. Aprendam, ouça a história desses homens. Esteja perto deles, procure aprender. É isso que o autor está dizendo para nós que estamos olhando para esses homens. Sigamos avante agora rumo a Deus com mais entusiasmo. São os nossos anciãos, são os 60 mais. São os 20 mais, 30 mais, 40 mais. E que um dia vocês sejam esse exemplo também para outros fiéis que continuarão correndo e olhando para a vida de vocês. Amém? Primeiro exemplo que nós temos é esse exemplo que nos encoraja, essa grande nuvem de testemunha. Mas segundo, como instrução de treino para nós, é o peso que nos atrapalha. Veja na sua Bíblia. Livremo-nos de todo peso. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte, são os impedimentos da vida. A ideia que nós temos aqui, livrar do peso, é o excesso de peso, mediante um rigoroso treinamento que todo atleta deveria ter ali. Eles estão correndo naquele período ali do atletismo, do tempo, da época. Os atletas ali deveriam correr quase que seminus, com roupas leves, é como se fosse hoje com roupa de alta performance, para poder não ter nada que o impedisse nessa corrida. Essa é a figura do atleta da época, livrar-se de toda associação ou atividade que nos ponham em desvantagem nessa corrida. Estamos numa corrida. Então, tudo que pudesse te atrapalhar, assim como os atletas dos jogos naquela época, no primeiro século, deveriam olhar para essa realidade e aquilo que atrasa a vida desses corredores, como cinto, capas, que poderiam atrapalhá-los na corrida e tropeçar. Eles deveriam se livrar de tudo isso como um peso, e até mesmo um peso físico. Se fosse alguém mais fortinho um pouco, ele precisava ali queimar umas calorias para ficar mais leve e não se ver em desvantagem numa corrida. Os pesos, meus irmãos, não necessariamente são um pecado em nossa vida. Esses impedimentos talvez não sejam pecados escandalosos que temos cometido. Não há ideia de pecadinho nem pecadão. Mas podem ser coisas que nos atrapalham, embora lícito, roubem nossas forças, diminua o ritmo e comprometa a nossa perseverança. Diante dessa realidade, na vida de um atleta, capas, cintos e qualquer excesso deveria ser tirado e colocado de lado. Não dá para correr de calçadinho, de um casaco, você precisa tirar aquilo para correr mais leve, ter um melhor desempenho. Assim, na vida cristã também, hábitos escravizadores, apegos,
ou distrações na nossa vida tornam a corrida cada vez mais difícil. Não conseguimos. Pecados que guardamos no nosso coração e pecados não confessados diante do Senhor. Por isso a ordem é clara: nada deve ser carregado que impeça o avanço. Segunda instrução. Primeira, a grande nuvem de testemunha, o exemplo, os que já correram. Agora, o peso. Terceira instrução, o pecado que nos aprisiona. O verso continua dizendo, no verso 1 ainda, e do pecado que firmemente se apega a nós, ou que tenazmente se apega a nós. Provavelmente o autor aqui não esteja tratando de um pecado específico na vida desses leitores. Não seja algo do tipo que ele aponte, olha, isso está acontecendo na vida de vocês, alguma idolatria, algum outro pecado, senão esse desejo deles de voltarem atrás. Mas é o pecado no sentido da natureza pecaminosa em nossas vidas. Do pecado no sentido da presença do pecado. Do pecado da sua magnitude, daquilo que a gente sabe que o pecado pode nos comprometer e nos aprisionar, irmãos. Que tenazmente nos assedia, e o pecado faz isso todos os dias com a nossa vida, sim ou não? Sim. Sim, irmãos. A nossa vida diante do pecado, a nossa luta não cessou, como vai dizer um autor, ou você mata o pecado, ou ele matará você. É todos os dias. É todos os dias. E você sabe muito bem aonde você precisa lutar contra o pecado. O salmista entendeu bem essa luta quando ele disse: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Não permita. Se tem um pecado na sua vida hoje, se você entende que há uma tentação, que ainda que não seja pecado, está se aproximando, ei, não permita que isso venha te atrapalhar. Lute quanto antes com a graça de Deus. E pecado não se vence com pecado, pecado se vence com Cristo, com o sangue de Cristo. Não é você tentando lidar com o pecado, não é você tentando enfrentá-lo, como se dissesse, eu agora vou vencer esse pecado, porque ele não vai mais me pegar, não. Não, você vai perder todas as vezes. Quem é mais forte, você ou o pecado? O pecado, por conta da cobiça, do coração do homem. Não diga que quando você é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, a ninguém tenta. É o nosso coração, é o nosso interior. O desejo, a cobiça, a concupiscência, uma isca. A gente cai numa armadilha, dá a luz, concebe vida. E depois, o que parecia vida, gerou a morte. Aplicação para a sua vida nessa noite: o que tem dificultado o avanço na caminhada com Cristo, nessa corrida? Tudo que impede o seu progresso espiritual deve ser jogado fora. Jesus mesmo já disse: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tudo que tem sobrecarregado o nosso coração. Seu coração está pesado por conta dos pecados, dos desânimos, das lutas, das coisas que você tem enfrentado e parece que você tem carregado sozinho isso tudo. Não deixe que sobrecarregue o seu coração. Vá até Cristo, aos pés da cruz, lance sobre Ele. Confesse seus pecados diante do Senhor. Ele é fiel e justo para vos perdoar e nos purificar de todo pecado. Perseverar na vida cristã tem sido um desafio para você? Deixa eu te contar a história de um corredor chamado Eric Liddell, um homem da Grã-Bretanha que vai ser um missionário na China. E esse homem, em um momento da sua vida, na sua corrida, esse homem foi chamado a correr os 100 metros rasos, em 1924, nas Olimpíadas da França, Paris. Aquele homem foi convidado a correr 100 metros rasos. Só que a sua corrida, que estava para uma terça-feira, jogaram ela para o domingo. Guilherme, pastor Guilherme. E ele disse: eu não vou correr. Eu não vou correr. E aí ele não foi, disse: eu não vou correr. O pessoal ficou desesperado. Nossa, mas você precisa representar, você é o nosso enviado, você que vai ganhar, porque você é bom nisso. E ele não corre. Ele disse: domingo eu não vou, porque domingo é dia do Senhor. Eric Liddell disse, com as suas palavras, que domingo é dia de estar ao lado dos seus irmãos no culto. Mais à frente, ele vai correr
a corrida de 400 metros, quando dá uma oportunidade a ele, e ele bate o recorde nessa corrida. O tempo mais rápido, e ele vence. Mas o ponto aqui é, ele decidiu correr ao lado de seus irmãos. Talvez lhe falte nessa noite alguém que você possa compartilhar a vida da sua corrida com outros irmãos. As lutas contra o pecado e a busca para ajudá-los a eliminá-lo. A vida comunitária, irmãos, é um bom lugar para estarmos nessa noite. Para nos despir de pesos como a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Aqui é onde somos edificados, o corpo de Cristo, onde confessamos nossos pecados uns aos outros, onde crescemos, onde ajudamos uns aos outros, onde carregamos uns aos outros. Aonde, como o autor de Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar como é costume de alguns, vamos cuidar uns dos outros, vamos nos alimentar juntos, vamos crescer juntos, vamos exortar uns aos outros. É na comunidade da fé, não em outro lugar. Infelizmente, isso faz parte da nossa natureza caída, porque vez após vez somos tentados a sair dessa corrida, irmãos. Queremos desistir, porque nos sentimos sozinhos, não tem quem caminhe conosco, não tem quem carregue, não tem quem nos ajude, mas por vezes também precisamos carregar outros. A vida não é sobre mim apenas, mas é sobre o outro. É o quanto devo me importar com meu irmão, é o como devo encorajar meu irmão. Irmão, não pare, vamos continuar correndo, vamos continuar avançando. Essa é a ideia da vida cristã. Por isso, o seu desejo nessa noite não pode ser apenas por começar bem. Talvez você começou essa corrida. Amém? Mas o nosso desejo, irmãos, juntos. Ninguém corre sozinho, porque ninguém vai chegar no céu sozinho. Vamos chegar juntos. Juntos, irmãos. Como vai dizer Dr. Russell Shedd, a saudoso Russell Shedd, que a gente vai chegar lá aos trancos e barrancos, sem olhos, sem pernas, sem braços, sangrando. Mas quando aquele grande general revisitar a sua tropa, ele vai dizer, venham a mim. Ninguém corre sozinho, corremos juntos. Então o seu desejo não é simplesmente por começar bem, mas é terminar bem essa corrida, essa carreira, encerrar a sua carreira fiel a Deus e a sua palavra. Esse é o seu desejo, não só de começar bem, não só aquele primeiro amor, aquela fé que você tem, que você participa de tudo, dos cultos, da juventude, da igreja, dos passeios, dos retiros, mas dá um momento e você parece que vai desistir. Não, é começar bem. Mais ainda, melhor do que isso, é terminar bem. Por isso você precisa ser lembrado nessa corrida do Evangelho de Cristo. E a resposta do Evangelho ao coração aflito não é outra, senão se lembrar de quem Deus é e do que Cristo fez por você. Por isso que é exatamente nesse momento do texto, da exortação do autor, que ele nos lembra de algo tão necessário para nós, e vimos aqui as instruções para um corredor. A testemunha a nos rodear, irmãos fiéis, livrar de todo o peso e do pecado que nos assedia. Mas agora vamos ver parte 2 do ponto do nosso texto e finais, o que é que precisamos fazer. O texto diz no verso 2, olhe para a sua Bíblia, olhando firmemente, pode falar, olhando firmemente, excelente. Correr, olhando para Jesus. A ideia aqui, irmãos, é com os olhos fixos em Jesus e firmemente nele. Autor aqui para nós, quando o autor de Hebreus traz essa verdade, ele está dizendo o seguinte, que o autor Cristo, ele é o pioneiro, ele é o líder da corrida da fé. Ele é aquele que deu início, ele é o precursor, ele é o pioneiro, no sentido de iniciador da verdadeira fé. O texto no original não diz da nossa fé, ele fala da fé. Ele é o exemplo, ele é o objetivo da fé. Ele é essa verdade que nós temos. Ele é aquele que confiou no Pai no momento mais difícil da sua vida. Ele é o seu modelo perfeito de fé. É isso que está dizendo a nós? Sim, da fé. É aquele que segue à frente, abrindo o caminho, superando todas as barreiras que nós não conseguiríamos superar. Ele é aquele que abre o acesso a Deus e nos capacita a segui-lo em suas pegadas. Ele é o autor. Ele saiu bem antes de nós, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, é aquele que já partiu, quando a gente nem esperava, ele já tinha corrido na nossa frente.
O autor de Hebreus torna essa verdade então tão clara para nós ao afirmar no capítulo 10, abre sua Bíblia, no versículo de número 20, capítulo 10, verso 20. Olha o que Cristo fez. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Cristo está nesse exato momento, irmãos, glorificado em corpo nos céus. Ele nos representa, porque um dia estaremos com Ele, com nossos corpos também glorificados, perfeitos em Cristo. Ele nos representa, por isso que Ele é o autor, Ele é o primeiro, Ele que abriu esse caminho. Assim a corrida cristã não começa conosco, ela começa com Cristo, que vai adiante de nós, garante o caminho e sustenta aqueles que o seguem, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. Consumador traz a ideia aqui, irmãos, de supremo e perfeito exemplo de fé, aquele que é o aperfeiçoador. Ele não é só o que inicia, não é só aquele que dá o exemplo de verdadeira fé, mas ele que é o consumador. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em mim, irá aperfeiçoar, completá-la no dia de Cristo. O autor então nos convida, irmão, convida seus leitores a desafiarem eles com seus olhos, tirar das seduções e das ameaças do mundo e a fixar os seus olhos em Cristo. E por quê? Porque Ele é o maior exemplo de fé. E mais do que isso, se atente ao que eu vou dizer agora ainda mais. O texto afirma que Jesus é a fonte da fé. É a fonte da fé. Salmo 36, 9 vai dizer: fonte de toda vida, luz de toda luz. Cristo é fonte da fé, pois cumpriu a mais nobre missão de toda a eternidade, irmãos. Como se Ele declarasse com suas próprias palavras: eu a completei. A tarefa mais nobre não está na sua mão e nem na minha, mas na de Cristo. Essa verdade se confirma no texto, como lemos no verso 2 ainda, quando ele diz o seguinte: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está o quê? Sentado à direita do trono de Deus. Essa é a tarefa nobre. Ele a completou. Lembra? O Cristo que corre já chegou, já está lá. Completou a tarefa mais nobre. Como ele alcançou tal posição, irmãos? Suportando a cruz. De fato, Jesus enfrentou a vergonha e a dor pela alegria que estava proposta. Havia um caminho livre para Cristo. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele podia, ele era Deus. Não vou, mas todavia não o que eu quero, mas o que tu queres. Pela alegria que estava proposta, de estar onde ele está, ele suportou a cruz, desprezou toda a humilhação e mantendo os olhos firmemente no propósito eterno. Ou seja, para alcançar a alegria que Deus havia determinado, Jesus obedeceu até o fim. É a morte, e morte de cruz, suportando a agonia da morte. Lembra que eu falei que a nossa carreira é uma agonia? O que Cristo fez aqui? Ele suportou a agonia da morte. No Getsêmani, é a depressão mais profunda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a dor mental mais profunda que nenhum ser humano dessa terra pode compreender, nem chegar perto daquilo. É a ira santa de Deus sobre o Filho. São todos os nossos pecados sobre Ele. Ele está ali, agonizando aquela carreira, para que Ele pudesse completar de forma perfeita e chegar à vitória final. O autor nos lembra a perseverança de Jesus diante do sofrimento extremo e associa isso, então, à situação dos seus leitores. Olhem para esse exemplo. Olhem para Cristo, que suportou a cruz, a alegria que estava diante dele. Não importou nada do que estivesse diante dele. Por isso que nessa noite, irmão, irmã, preste atenção. Estão comigo? Amém? Precisamos então, como diz um autor, uma visão constante da glória de Cristo. É o que a gente precisa. Não de nós mesmos. Não da nossa luta isolada. Dos nossos irmãos, sim. Mas a gente precisa dessa visão constante da glória de Cristo. Lembra que eu disse que a nossa carreira, a nossa caminhada, a perseverança é constância. E como se dá a constância? Não é pelo esforço do nosso braço, pelo aquilo que vamos fazer. Porque se depender de nós, nós vamos tropeçar e ficar caídos.
A gente precisa de uma visão constante da glória de Cristo, o que Ele fez. Por isso, o verso 3 diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Considerem, pense. O autor exorta os seus leitores aqui, irmãos, a considerar cuidadosamente o próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua perseverança, a fim de reagirem de forma adequada agora à fé, aos desafios impostos à sua fé. Suportar aqui não é um fim em si mesmo, não é. Não pense que a sua vida vai ser suportar e pronto, acabou, com um fim em si mesmo. Não, existe um objetivo final, existe algo final. Vá para a sua Bíblia, pule algumas páginas e olhe para Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Ou seja, a perseverança aqui não é um fim em si mesmo, ela está produzindo em nós perseverança, suportar as provações com fé, com alegria, mas ela nos leva para um objetivo final, é a maturidade, a integridade em Cristo, sermos perfeitos, mais maduros. E como eu disse, o suportar no texto de Hebreus não é um fim em si mesmo, suportar é visando algo maior, cujos frutos são alcançados ou alcançam outras pessoas. Isaías 53 vai lembrar disso, quando Cristo suporta a dor, depois de ver os sofrimentos da sua alma, diz que a sua alma ficará satisfeita, e pelo seu servo muitos seriam justificados. Cristo estaria alegre depois do seu sofrimento, depois de suportar tudo que ele suportou, irmão. Se você perder a visão da glória de Cristo, do que é suportar a cruz, a dor, do que Cristo sofreu, entender que aquilo ali era com benefício para o seu povo, para a sua igreja, nós vamos definhar, nós vamos cansar. E diante desse processo na nossa vida da santificação, será difícil, porque não vamos entender que Cristo já é a santificação perfeita que nós precisamos, e a nossa vida está em Cristo, e a partir dele nós vivemos e continuamos correndo. Jesus fez isso com coragem. Por isso, à primeira vista, essa exortação pode parecer semelhante ao do chamado do versículo 2. Quando ele diz aqui no 3, pense, considerem, pode ser próximo ao versículo 2, quando ele diz para que a gente fixe nossos olhos em Cristo. Mas no primeiro momento, a ideia aqui do texto, no versículo 2, é desviar os olhos de alguma coisa que nos distraia. Afaste os olhos, firme em Cristo. Para onde você está olhando? E está te atrapalhando? Para as riquezas desse mundo? Para as pessoas que estão te levando para longe do caminho do Senhor? Para as conversas erradas? Para as amizades erradas? Volte seus olhos para Cristo, que isso não te distraia. Mas a ênfase do versículo 3 para nós é outra, é no sentido aqui de considerar atentamente, refletir profundamente, avaliar com cuidado, irmãos. É no sentido de fazer uma contabilidade. Não se trata apenas de olhar para Jesus, mas de ponderar conscientemente o que ele suportou na cruz, e o que fez por nós. O mesmo verbo aparece em Romanos 6. Quando está lá escrito, Paulo vai dizer: considerem-se mortos para o pecado, indicando a nós um exercício deliberado da mente que molda a nossa maneira de ver. Ou seja, considerem, irmãos. Se você perder de vista a glória de Cristo, se você perder os olhos de Cristo, será bem difícil. Por isso precisamos meditar, considerar. O salmista fazia isso. Eu quero lembrar dos feitos de Deus, aquilo que ele fez. Toda vez que o salmista se via em apuros, como Asaf, no Salmo 77, em outros salmos, eles vão dizer: quero lembrar os feitos de Deus, quero meditar, meditarei nas coisas de Deus. Então não deixe de meditar aquilo que Cristo fez por sua vida, a sua morte, a sua obra, a ressurreição de Cristo. Estão comigo? Você deve meditar então sobre a vida e a morte de Cristo, bem como a sua ressurreição. Faça um inventário dessas coisas, irmãos. Naquilo que diz respeito à nossa luta, lembre de Cristo,
um sumo sacerdote que sem pecados sofreu tudo o que a gente pode imaginar que seja dor, mas venceu. Tudo que vimos até aqui, então, está relacionado à disciplina paternal de Deus com as nossas vidas. São provações terrenas, irmãos, que vão acontecer, estão diante de nós. Provações essas que exigem que nós demos uma resposta de perseverança, que continuemos. Somos advertidos, então, a não rejeitar a disciplina que vem do Senhor. A vida cristã é de uma disciplina, vocês perseveram para a disciplina. E Deus está trabalhando em nós. Não se apavore. Na corrida e nessa carreira, muitas vezes, o treinador vai precisar tratar com os seus. Vai nos podar. Vai nos limpar. Vai nos tirar o peso, que talvez a gente não consiga tirar e não consiga enxergar. E Ele vai nos tirar. Vai nos limpar. Vai nos fazer com que a gente continue correndo mais, porque agora os nossos olhos estão nele, em Cristo. Veja o que diz John Piper, o pastor John Piper. Deus pode e usa os santos e fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores, que clamam a Ele dia e noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória. Há um fruto grandioso em suas aflições. Ele usa os seus dessa forma. Solitários, doentes, fracos, abatidos. Há um peso de glória nisso. Em meio às aflições, Deus está formando em nós o caráter de seu Filho, Jesus Cristo. Avançando para o final, você lembra do que falamos no início, que nessa corrida não vence aquele que corre mais rápido, mas aquele que se recusa a parar de correr. Depois do que eu falei até aqui, você quer parar de correr? Sim? Não, ninguém quer. Mas a gente precisa certificar, de lembrar como nós vamos correr. Você lembra? Testemunho daqueles que correram, se livrando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Lembra de Eric Liddell, o corredor, que decidiu correr ao lado dos seus irmãos? Ele termina uma de suas frases dizendo o seguinte: bem, quando o tiro soa, eu corro o máximo que posso e confio em Deus para ter forças para a segunda metade. Quando o tiro soa, eu dou o máximo que eu posso, pastor Gilson. Eu corro desesperado. Mas igual aquele jovem aí de Nova Iguaçu, né, que sai correndo desesperado, sai de Belfort Roxo, vai parar lá na Rocinha correndo. Você já viu esse jovem? Ele corre. Não sei como é que ele volta, mas ele vai até lá. Mas a gente corre. Tem um esforço nosso, tem uma diligência, tem uma disciplina cristã. Tem da nossa parte. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Mas lembrando que Ele que opera em vós, tanto querer quanto realizar. A gente corre, mas corre confiando em Deus, porque Ele está ao nosso lado ainda. Fomos colocados numa corrida, essa corrida não é opcional. O texto diz uma corrida que está proposta, você não escolheu correr. Se eu chegasse para você aqui nessa noite e dissesse, amanhã vamos fazer uma trilha juntos. E a trilha é a Pedra da Gávea. Conhece? Chegasse na trilha da Pedra da Gávea ali e você se apavorasse com a temida Pedra da Carrasqueira. Foi o que aconteceu comigo. Primeira vez que eu recebi o convite, eu pensei 2 vezes. Eu falei, eu não vou mesmo. Que eu fui lá ver os vídeos, não era bobo. Eu falei, não vou não. Depois me levaram meio que escondido assim, aí era lá. Eu falei, agora eu vou ter que ir. E a corrida é assim. Você vai, 2 horas, você passou por tantas coisas, você, caramba, tem mais coisa ainda? Já passei por um riacho, uma pedra, entrei não sei aonde, levantei, aí tu para, olha, tem uma pedra ainda para escalar. E aí você sobe. Você vê que não tem tanto medo assim quando está ali perto. Mas é isso, você dá um máximo, mas você confia no Senhor para a segunda metade. O problema é que a gente corre, sabe como? Confiando em nós mesmos desde o início. Esse é o problema. Por isso que a gente, como diz o texto, para que vocês não desanimem nem cansem. Por isso que cansamos. Por isso que muitos vão à igreja, ouvem do Evangelho, se encantam no primeiro momento, mas passa um vento. Não é isso não. Me enganaram. Pensei que ia ficar super de boa. Pensei que eu não ia perder pessoas na minha vida. Pensei que eu não ia ficar desempregado. Pensei que eu não ia ter essa enfermidade. Por isso que eu disse, se você quiser
A gente pode sair junto daqui, alguns lugares vão estar cheios assim. Mas louvado seja Deus, porque Deus é fiel na sua palavra e nos ensina que a despeito do sofrimento, das dores, das diversas provações, vamos continuar correndo, não porque confiamos em nós, mas naquele que nos sustenta, naquele que já perseverou e chegou lá, está nos aguardando e virá um dia para nos buscar e nos encontraremos com Ele para todo sempre. Felizes são aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Por isso eu quero encerrar com uma conclusão e um desafio para a sua vida. A vida de Jesus, portanto, é um chamado à perseverança, pois a corrida não é arremetida rápida para a glória, mas é uma longa corrida que exige perseverança. Fixemos nossos olhos em Cristo. Eu quero encerrar com um hino, um refrão de um hino antigo, talvez não vai lembrar, porque eu também não lembro, mas é de Ellen Lemnel. Diz assim: ouça como uma oração para o seu coração. Volte teus olhos na direção de Jesus. Olhe bem para a sua maravilhosa face. E as coisas da terra serão crescentemente ofuscadas à luz de sua glória e graça. Amém? Olhe para Cristo, volte seus olhos para Jesus, corra com perseverança, tendo a palavra de Deus como um alimento, como uma combustão para essa corrida. A oração e congregar com seus irmãos. Não corra sozinho. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Posso orar pela sua vida? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado nessa noite, porque a Tua palavra foi pregada, exposta, Senhor, de forma fiel, Senhor. Não o que eu desejei falar, mas entendendo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom, e de Ti só pode vir o que é bom, Senhor. Toda boa dádiva, todo dom gratuito vem de Deus, Senhor. Obrigado nessa noite por nos lembrar que fomos colocados numa corrida. Não é algo que escolhemos. O Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos colocou nessa corrida e é a corrida da fé, Senhor. Que continuamos correndo com perseverança, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, Senhor. E confiando em Cristo, que já correu em nosso lugar, na nossa frente, venceu, suportou, Senhor. Podemos agora também continuar correndo, Senhor, de forma perseverante. Cristo perseverou para que nós pudéssemos perseverar também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, quando pensamos em desistir dessa corrida. Tira de nós, Senhor, o desânimo, o cansaço. Mas se eles vierem, Senhor, nos ensina a correr com eles também, Senhor. Com as dificuldades, com as lutas, sabendo que podemos descansar em Ti. E essa corrida pode ser mais leve com o Senhor. Ajude meus irmãos nessa noite, famílias aqui presentes, reunidas, Senhor, a continuar correndo firmemente com os olhos em Cristo. Não nos abandone, Senhor. Como diz João no Evangelho, e Cristo em suas palavras, sem mim nada podeis fazer. Nos abençoe, Senhor. Fica conosco, que assim nós oramos em nome de Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Amém.